Sabe, na, na antiga sabedoria judaica, diz essas palavras e diz: você nunca entenderá completamente a Bíblia até lê-la no lugar em que ela foi escrita. E isso é realmente verdade. Quando você vai a Israel e lê as escrituras que você já leu tantas outras vezes, quando você lê no lugar onde isso foi escrito, há uma unção diferente, há um espírito diferente, há um poder diferente nisso. E hoje nós vamos falar sobre Ana e Samuel e o lugar de Siló. Agora, apenas para a história, Siló foi quando Israel saiu do Egito para os 40 anos no deserto. Siló foi, algumas pessoas pronunciam Shilo. Siló foi onde eles montaram o tabernáculo antes de construírem o templo em Jerusalém. E Siló, como você verá hoje, é o berço da oração para todas aquelas pessoas comuns. E quando você vai, por anos nós não podíamos ir a Siló, porque era na Cisjordânia, na Judéia e Samaria, e era muito perigoso ir lá, mas agora nós podemos ir lá. E um dos destaques, quando você vai a Israel, porque nós vamos lá e oramos, e não apenas ouvimos a história, nós vemos o que aconteceu com ela, onde todos iam e se reuniam 3 vezes por ano, mas há uma unção diferente na oração, e é realmente verdade. Quer dizer, eu adoro ir orar no Muro das Lamentações, adoro orar perto dos santos, mas há algo especial em orar em Siló, que é o berço da oração. E este é o lugar onde uma mãe, uma mulher, estabelece o padrão para o poder da oração. Leia comigo, eu vou ler um pouco porque é necessário ver toda a história. Então eu quero que você leia comigo em 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 a 20. Agora, Ana, quando nós lemos esta história, Ana é alguém de quem ouvimos falar na Bíblia, mas eu não acho que o mundo da igreja realmente entende o quão importante Ana é. Sabe, a antiga sabedoria judaica compara Ana com... bem, ela é uma profetisa, obviamente, mas compara Ana a Moisés e Elias. Isso é o quão importante este ensinamento e entendimento. Assim, leia comigo em 1 Samuel, capítulo 1. Havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroboão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, e esse foi o primeiro erro dele. Ele tinha 2 mulheres e uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Todos os anos, esse homem subia da cidade anualmente. Agora, vamos dizer isso algumas vezes nesse ensino. A tradução na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, do hebraico para o português, não é a melhor. E a razão foi que muitas pessoas tentaram interpretar o que estava sendo dito em vez de apenas traduzir. E aqui, quando diz, este homem subia da cidade anualmente, não é isso que diz. Diz, ele subia à cidade durante os horários designados dos festivais. E em outras palavras, 3 vezes por ano ele ia diante do Senhor. Agora, é importante entender isso. É por isso que eles estavam no templo. E este é o momento em que, quando Ana orava, esta era a festa do Shavuot, ou o que mais tarde nós chamamos de festa de Pentecostes. Então, a razão pela qual eles estavam indo para lá era por causa do que nós entendemos que 3 vezes por ano você vai diante do Senhor e você não vai de mãos vazias. Deus diz, esta é a minha festa para sempre. Estes são os tempos designados e é por isso que eles estavam ali. Então diz, anualmente ele subia da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Lá os 2 filhos de Eli era o sumo sacerdote. Ofni e Finéias eram os sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções a Penina, a sua mulher, e a todos os filhos e filhas dela.
Mas a Ana, ele dava uma porção dupla, porque ele a amava, embora o Senhor tivesse fechado o seu ventre. Agora, deixe-me apenas fazer um comentário aqui. Quando diz que ele dava a ela uma porção dupla, há outras palavras dentro disso, e na verdade diz que ele dava a Ana mais do que aos outros, para que o semblante em seu rosto fosse um olhar de alegria. Em outras palavras, ela não tinha filhos, mas ele queria compensá-la por isso, porque nas 3 vezes por ano não era hora de ficar triste, era um momento de grande festa e de grande alegria e de grande celebração. E ele sabia que Ana estava triste porque ela era estéril, então ele dava a ela mais do que a parte devida, porque ele queria ver a alegria de Deus no rosto dela. E a rival a provocava, a sua rival que era a Penina, a provocava severamente para deixá-la miserável, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Ela tinha um objetivo de deixar Ana com raiva. Agora, por que isso? Eu estou te dando muitas informações nas entrelinhas, porque você não pode chegar diante do Senhor com raiva. E então isso é uma coisa ruim. Então quando alguém está tentando te deixar com raiva, seja alguém de fora, ou se é o diabo, ou se é um parente, não permita. Sabe, nós temos um ditado que diz: o diabo não rouba minha alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força. E assim foi ano após ano, quando eles subiam à casa do Senhor, não ano após ano, mas de acordo com tempos determinados, que ela a provocava. Portanto, ela chorou e não comeu. Então Eucana, seu marido, disse a ela: Ana, por que você chora? E por que você não come? E por que o seu coração lamenta? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? E a maneira como se lê isso, e essa é uma ótima tradução, mas a maneira como realmente se lê é: eu não te amo mais do que eu amo até os meus 10 filhos. Ele estava dizendo a ela: ouça, você pode ser estéril, você pode não estar recebendo a resposta da sua oração, mas isso não afeta o meu amor por você. E nós precisamos traduzir isso para que quando nós estivermos orando e não estivermos recebendo a resposta da nossa oração, que isso não significa que Deus não te ama. Deus está fazendo uma declaração muito poderosa neste ensinamento sobre Ana. E diz: Ana se levantou depois que eles terminaram de comer e beber em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado no assento perto da porta do tabernáculo, diante do Senhor. E ela estava em amargura de alma, e orou ao Senhor e chorou de angústia. Então ela fez um voto. Agora, deixe-me dar uma base, então. De manhã eles levavam um sacrifício no Pentecostes, e à noite eles levavam outro sacrifício de Pentecostes. E entre os sacrifícios eles faziam uma grande celebração com festa e música e canto. Era um momento de grande alegria. Então Ana, estando triste em seu coração, não foi diante do Senhor na hora da oferta, não foi diante do Senhor na oferta da noite, e ela foi diante do Senhor entre as duas, porque ela sabia que ir diante do Senhor com o coração amargurado não era para o momento em que você estava levando a sua oferta. E então ela vem, e o ensino é que ela estava entre o tribunal e o Santo dos Santos. Agora, isso nunca aconteceu antes. E então ela estava lá, ninguém mais estava lá, mas Eli a vê orando diante do Senhor. Então Ana se levantou depois que eles terminaram de comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado no assento, perto da porta do tabernáculo, diante do Senhor. E ela estava lá em amargura de alma, e orou ao Senhor e chorou de angústia. Então ela fez um voto e disse: Senhor dos exércitos, se tu realmente olhas para a aflição de sua serva, deixe-me parar aqui. Ela diz aqui: Senhor dos exércitos. Agora, ela era uma mulher. Ela era uma mulher que as pessoas podem dizer que não estava no favor de Deus, porque ela era estéril. E ela diz que o Senhor dos exércitos, o que literalmente significa Senhor do universo, este é o primeiro lugar
em toda a Bíblia, em toda a história, que esta terminologia é usada. E traduzida em hebraico, ela estava dizendo: Senhor do universo, você que fez absolutamente tudo o que você fez. Você que fez os peixes no mar, as estrelas no céu e as flores nos campos. Você não pode me ver? Você não pode me ver? E se você pode colocar as estrelas no céu e as areias na praia, você não pode me dar um filho? Este é o primeiro lugar e se tornou muito comum através da oração de uma mãe sobre como devemos nos aproximar de Deus. Veja isso. E diz: Senhor dos exércitos, primeira vez que isso foi usado. Se tu realmente puderes olhar para a aflição de sua serva, na verdade a palavra mulher serviu, e lembrar-se de mim, e não se esquecer de sua serva, mas se deres à sua serva um filho do sexo masculino, então eu o darei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça. Agora veja, há tanta coisa nisso, e isso seria uma ótima aula de discipulado. Mas se você notar, em 3 linhas, ela diz a palavra serva, serva, serva. E em hebraico antigo, não há palavra para coincidência, e eu não tenho tempo para ensinar isso, mas há um segredo aqui. E o que ela está dizendo com serva, serva, serva é que existem 3 requisitos principais para uma mulher ao servir a Deus. Ela estava lembrando a Deus: eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Responda a minha oração. E então ela disse: veja só isso, eu amo isso. Ela disse: eu vou entregar a ele, ao Senhor, por todos os dias da minha vida. E daí é que nós tiramos o termo dedicação. Eu vou dedicá-lo. E isso é o que é tão importante, que todos os pais precisam entender que quando nós temos um filho que nasceu, Deus está esperando que nós dediquemos este filho ao reino de Deus, ao Senhor Jesus Cristo e a servi-lo. O seu trabalho é garantir que seus filhos sejam dedicados ao Senhor. E vocês fazem isso orando por seus filhos. Vocês fazem isso lendo a Bíblia com os seus filhos. Vocês fazem isso trazendo seus filhos aos cultos. Vocês fazem isso vivendo o exemplo. E por isso esse é um tremendo entendimento, onde ela está dizendo: número 1, eu tenho vivido para você. Responda a minha oração. E número 2, se você responder a minha oração, eu vou cumprir a minha obrigação de criar meu filho no caminho do Senhor. Lembre-se, em Salmos diz: treine seu filho. Treine seu filho. Sabe, é uma ilustração ruim. Esta é uma ilustração terrível. Mas quantos aqui já tiveram um filhote que não teve nenhum treinamento? Cada um dos meus sapatos, eu peguei um novo filhote há 1 ano e foi muito... Cada um dos meus sapatos, ele adorava mastigar. Eu tive que adestrar aquele cachorrinho de que isso não é aceitável. Esse filhote fazia cocô em lugares onde ele não deveria fazer cocô. Eu tive que adestrar aquele cachorrinho a não fazer isso. Bem, se nós treinamos nossos filhotes sobre como eles devem agir, quanto mais nós devemos treinar os nossos filhos. Mas a palavra treinar em hebraico literalmente significa dedicar a criança ao Senhor. Dedicar a criança. E eu me lembro de quando nossos netinhos eram bebês e nós fazíamos o Shabat. E a primeira coisa que você faz no Shabat é colocar dinheiro no gasofilácio para a caridade. Não é o seu dízimo, não é suas primícias. É para a caridade e para as viúvas, órfãos e atos de bondade. E nós, quando nossos netos eram bebês, nós dávamos a eles o dinheiro e os levávamos lá e eles colocavam lá. E eu me lembro de dizer à Aviva: Aviva, por que nós ofertamos para a caridade? Por que nós damos os tzedakah? E ela falava com a vozinha estridente dela: porque há pessoas que não têm tanto quanto nós. E Deus quer que nós nos certifiquemos de que nós ajudamos a cuidar deles. Treine os seus filhos. Vamos lá, alguém me dê um amém. Treine os seus filhos nos caminhos do Senhor. Foi o que ela disse. Veja isso. E diz: nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça. Mas o que isso significa? Nós podemos pensar em Sansão, mas a tradução aqui é de que nós vamos criar nossos filhos e eles não terão medo do homem.
de defender o reino de Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos disso agora. Não importa o que eles estão ensinando na escola, não importa o que eles estão aprendendo com os amigos, não importa o que eles estão ensinando nas universidades, nós ensinamos nossos filhos que nós não temos vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, que defendemos o reino de Deus, que defendemos a santidade e a justiça, e nós não recuamos, porque não temos medo do homem, mas temos reverência pelo Deus Todo-Poderoso. E aconteceu que, enquanto ela continuava orando diante do Senhor, Eli observava sua boca. E Ana falava, eu escrevi demais na minha Bíblia, e Ana falava em seu coração, apenas movendo seus lábios. Mas sua voz não era ouvida. Portanto, Eli pensou que ela estava bêbada. Agora, deixe-me tirar um segundo para explicar isto. Esta era a primeira vez que alguém estava orando no templo, de frente para o Santo dos Santos, e não era um sacerdote. E também, todas as orações foram feitas em voz alta. E então Eli, cujos filhos eram corruptos, e Eli, que não tinha unção sobre ele, não entendia o que estava acontecendo, e ele vê Ana soluçando e chorando, mas orando baixinho, apenas movendo os lábios. E assim, em vez de entender que ela estava em comunhão com Deus, ele a acusa de estar embriagada. Então Eli disse a ela: por quanto tempo você vai ficar bêbada? Afaste-se do vinho, afaste-se do vinho. E eu amo essa parte muito. E Ana respondeu e disse: não, meu senhor, sou uma mulher de espírito triste. Não bebi vinho, nem bebida fermentada, mas derramei minha alma diante do Senhor. Em hebraico, a palavra diz que ela estava repreendendo ele e dizendo que ela literalmente disse: obviamente não há Espírito Santo em você. Porque se você tivesse o Espírito Santo, você saberia que eu não estou bêbada, eu estou orando a Deus. Essa é uma boa lição para todos nós atrás do púlpito. Só porque estamos atrás do púlpito, só porque temos um título religioso ou estamos na televisão, isso não significa que o Espírito Santo está conosco. Eu amo isso, que essa mulher, porque ela provavelmente estava um tanto chateada. E de qualquer maneira, ela repreende aquele sacerdote que nem estava criando os seus filhos da maneira correta. Veja só o que diz. Então, não considere sua serva uma mulher perversa, pois por causa da abundância do meu lamento e tristeza que eu falei até agora. Quando ela diz, não considere sua serva, essa é uma palavra em hebraico que tem um tom de que ela estava realmente se desculpando com ele agora. Então ele chega e diz: o que você está fazendo aqui? Você está bêbada? E ela diz: você nem tem o Espírito Santo. Se você tivesse o Espírito Santo, então ela falou: me desculpe. Eu peço desculpas. Agora, isso é uma coisa boa para todos nós. Às vezes nós podemos falar na carne e não no espírito. E se fizermos isso, não há problema em pedir desculpas. Mas ela deu a ele uma repreensão que é citada por milhares de anos depois, e eu vou te mostrar como em 1 minuto. Então Eli respondeu e disse: agora o Espírito Santo veio sobre ele. E Eli respondeu e disse: vá em paz com a petição que você pediu. E ela disse que sua petição que você pediu a ele, ela disse que sua serva encontre favor aos seus olhos. Ela estava se desculpando novamente. Então a mulher seguiu seu caminho e comeu, e o seu rosto não estava mais triste. Ela recebeu a palavra do homem de Deus, ela recebeu uma promessa e ela a recebeu, e se Deus disse, vai acontecer. Então eles se levantaram de manhã cedo e adoraram diante do Senhor. E voltaram e foram para a casa de Ramá. E Eucana se deitou com sua esposa. E o Senhor se lembrou dela. E então aconteceu que, com o passar do tempo,
Ana concebeu e teve um filho, e deu a ele o nome de Samuel, dizendo: porque eu pedi por ele ao Senhor. O termo pedir, na verdade, não é só eu pedi, mas o termo é da palavra hebraica, de que eu pedi, mas eu sei que ele me ouviu. E isso é um grande ensinamento para todos nós. Mães, quando vocês estão orando por alguém, ou qualquer um de nós, quando nós estamos orando por nossos filhos e filhas, e pode não parecer imediatamente, mas nós precisamos saber que todas as vezes que nós pedimos, Deus ouve. Agora, às vezes ele responde na hora, às vezes responde mais tarde, mas a resposta de Deus nunca se atrasa, nunca se adianta, ela chega sempre na hora certa. E então o nome Samuel significa, literalmente, eu sei que Deus me ouviu. E o homem Eucana e toda a sua casa foram oferecer ao Senhor anualmente, 3 vezes por ano, o sacrifício e seus votos. Agora, deixe-me pular aqui, vá comigo para o verso 24. Então, esta é a história de Ana e Eucana. Eles iam diante do Senhor 3 vezes por ano. E a Bíblia diz que eles faziam uma coisa interessante. É que quando Eucana, que era um homem muito santo, quando Eucana ia até o Siló, toda vez que ele ia, ele seguia uma direção diferente. Há muito o que ensinar dessas escrituras, mais do que apenas Ana tendo Samuel. E a sabedoria judaica diz que a razão pela qual ele passava por uma direção diferente até o Siló é que ele queria passar por pessoas que ele nunca tinha visto antes e que ele queria que elas vissem a dedicação dele, a alegria dele, a felicidade dele, a bênção dele, para que eles entrassem na caminhada e fossem junto com ele. Agora, nós fomos a Siló muitas vezes, alguns de vocês já foram a Siló. E Siló fica bem no meio, ela é cercada por umas colinas e uma senhora que administra esta área e que é uma boa amiga nossa, ela mora em uma das colinas e ela já nos disse muitas vezes, pastor, daqui até todo o caminho, nós estamos falando de um longo caminho, há milhões e milhões, centenas de milhões de fragmentos de cerâmicas, de peças de cerâmica, porque milhões de pessoas iam até Siló para adorar. E grande parte disso foi por causa de Eucana. Eucana nunca pensava assim, eu vou ir só com a minha família. Mas ele levava todos que ele conseguia. E eu realmente acredito que esta é uma razão pelas quais Deus respondeu à oração de Ana. E nosso trabalho não é apenas ir para o céu, mas o nosso trabalho é onde quer que nós estejamos. Talvez nós estejamos indo para uma jornada pelo Walmart, ou talvez estejamos indo para uma jornada pelo nosso trabalho, ou talvez estejamos indo para uma jornada pela escola, ou o que quer que seja. Nosso trabalho é fazer as pessoas ouvirem sobre a bondade de nosso Deus, e das bênçãos do nosso Deus, e da alegria do nosso Deus. E nosso trabalho é levar o maior número possível de pessoas conosco. Eu realmente acredito que essa é uma das razões pelas quais Deus respondeu a esta oração de uma maneira tão milagrosa. Agora, se você ler comigo no capítulo 1, versículo 24, diz: agora quando ela o desmamou, ela o tomou com 3 novilhos, uma efa de farinha e um cantil de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. E a criança era jovem. E quando eles mataram o novilho e levaram a criança a Eli, ela disse: ó Senhor, assim como minha alma vive, meu Senhor, eu sou a mulher que estava ao seu lado aqui, orando ao Senhor. Agora, isso aconteceu 3 anos depois, 4 anos depois. Por esta criança eu orei, e o Senhor concedeu minha petição, que eu pedi a ele. Portanto, eu também o devolvo e eu o dedico ao Senhor. E enquanto ele viver, ele será dedicado ao Senhor. Então eles adoraram ao Senhor ali mesmo. Deixe-me ler mais 2 versículos e você deve ler o resto quando chegar em casa, mas deixe-me mostrar isso. E Ana orou e disse: meu coração se alegra no Senhor. Meu coração se exalta no Senhor. Eu sorrio para os meus inimigos, porque me alegro em sua salvação.
E eu adoro isso. A palavra sorrio, literalmente uma palavra hebraica que diz eu abro bem a boca. Em outras palavras, pegue a outra esposa que zombava dela e falava: Veja só os meus 10 filhos. Você comprou alguma roupa para o seu filho hoje? Você mandou os seus filhos para a escola? Ah, me desculpe, você não tem filhos. Mas agora ela não só tinha um filho, mas o nome dessa criança era Samuel. E eles entenderam que aquele jovem iria se tornar um dos maiores profetas de Israel. E então, quando ela diz, eu sorrio para os meus inimigos, a palavra sorrio não significa abrir bem a boca. E é isso que eu estou fazendo com o diabo sobre o câncer da tiz. É assim que o nosso Deus é bom. Nós precisamos abrir bem a boca e nos alegrar. Sabe, é uma coisa interessante. Apenas mais alguns pontos e eu vou deixar você ir embora. É interessante aqui que toda essa oração, no capítulo 2, toda essa oração é a base de todas as orações hebraicas na Bíblia. Aqui está uma mulher, aqui está Ana. E ouça, senhoras, não deixem que ninguém, sabe, quando nós viemos para Dallas, nós estávamos em uma estação de rádio aqui, e uma estação de rádio local, uma estação de rádio cristã. E então, um dia, depois de alguns meses ou algo assim, eles nos escreveram e disseram, nós vamos te tirar do ar, não podemos ficar com vocês no ar. E então nós ligamos para lá e dissemos, por quê? Eles disseram, por que vocês permitem que as mulheres ensinem na sua igreja? E as mulheres não têm lugar no ministério. A oração desta mulher, senhoras, se tornou a base de todas as orações que são feitas em qualquer lugar da Bíblia até hoje. A oração dela se tornou parte da palavra de Deus. E o que Timóteo disse em 2 Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Mas isso não é apenas o fundamento de toda a oração, não é apenas uma escritura que podemos ler e dizer, assim diz o Senhor, ainda que uma mulher tenha dito, isso veio de Deus. Mas é a oração que é feita em todos os Rosh Hashanah, que é a sombra do arrebatamento. E então, esta é a oração no Rosh Hashanah, é a imagem do arrebatamento. E então passa 7 dias e depois há o Yom Kippur, que é a imagem da segunda vinda. E então esta é a oração onde Deus diz, ouça, eu quero que você faça esta oração, se preparando para a minha vinda e estabelecendo o meu reino na terra. Esta é a oração de uma mãe que não apenas mudou a vida dela, é a oração de uma mãe que literalmente mudou o mundo inteiro. Me dê 5 minutos. Veja a oração dela. Isso é chamado em hebraico de kavana. A palavra kavana significa isso vem do versículo 13, onde Deus diz, Ana orou com seu coração. Há uma diferença entre dizer, Ave Maria cheia de graça, rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Há uma diferença entre orar o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A Bíblia diz, Ana orou com o seu coração. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.